Olá, pessoal, tudo bem? Gente, um prazer estarmos aqui mais uma vez no podcast de Corpo e Alma, os saberes da nova era, onde a gente conversa tudo entre corpo, alma e tudo que está no meio disso. Então tem muita coisa boa para a gente conversar e eu fico muito feliz de estar produzindo e fazendo parte desse projeto super legal, produzindo conteúdo, produzindo ferramentas, para realmente fazer diferença e poder ajudar quem está aqui conectado conosco e todo mundo que tiver aí alcance, né, desse processo todo no seu tempo. E hoje, mais uma vez, um super vídeo, uma super live com uma convidada muito especial, um assunto muito importante, muito interessante. Então fica aqui com a gente que eu tenho certeza que você vai gostar. Tenho o prazer de apresentar para vocês hoje aqui a minha irmã de jornada, Lisiane Krieger. Bem-vinda, Lisi! Obrigada pelo convite. Me senti muito honrada quando você me chamou para fazer esse podcast, né? E irmã de jornada e irmã de vida, né? Porque a nossa história é verdade. Desde a maternidade, praticamente. Não é? Temos histórias, né? Isso mesmo. Que legal. Bem, pessoal, a Lisi é psicopedagoga, especializada em neurodivergentes, então a gente tem muita coisa importantíssima. Eu admiro demais o trabalho dela. E então quero começar te pedindo para você contar um pouquinho da sua formação e já emendando de como é que você chegou, né? Como é que foi essa sua história de buscar essa especialização que, até onde eu sei, são, para começar, 7 pós, né? São 7 pós. Então, eu fiz magistério, né? Aí casei super cedo, aí fui morar fora, fui pedagogia, mas aí, por coisas do destino, fui fazer fisioterapia. Fiz 2 anos de fisioterapia, o que me ajudou um monte depois, né, nessa caminhada na pedagogia, porque daí eu vi um pouquinho do neurodesenvolvimento, né? Então isso me ajudou bastante. Aí voltei para a pedagogia e daí comecei, né? Fiz a pós em psicopedagogia, em magistério superior, educação especial, autismo. Estou terminando uma superdotação, intervenção cognitiva, mediação da aprendizagem. E agora eu estou também cursando a psicologia. Então, muito assim, legal. É um eterno estudo, aprendizado, né? Estudo, isso mesmo. Uhum. E é uma realização, né? Eu nunca imaginei que eu ia trabalhar com esse público, né, neurodivergente, porque quando eu dei aula na educação infantil 15 anos e sempre falava assim, nunca vou passar de uma educação infantil. Uhum. Aí, quando eu terminei a pós em psicopedagogia, resolvi trabalhar no consultório e daí fui dar aula no magistério superior. Então, daí me encantei. Então, hoje eu trabalho assim, de educação infantil a ensino médio, ensino superior e me realizo, né? Porque eu acho que o mais importante é a gente ver no outro o potencial que ele tem e ajudar a desenvolver. Né? Alguns perguntam assim, aí mestrado? Falei, mestrado acho que não chegou ainda o meu momento de fazer mestrado. Né? Então, acho que eu tenho que ter todo esse conhecimento dessas especializações que eu faço, para depois chegar, não, é essa linha que eu quero seguir. E você está no auge, né, poder... dessa aplicação de todo esse conhecimento e com a mão na massa, né? Uhum. Literalmente. E também estou com gosto agora com o esporte, né? Não pratico muito, mas através do esporte a gente está trabalhando no indivíduo neurodivergente, né? Então eu faço voluntariado numa ONG, que através do esporte a gente desenvolve o indivíduo. Então isso está me puxando para essa linha. Talvez vá para uma psicologia do esporte, não sei. Então vamos ver, estamos indo. Caixinha de surpresa. Que legal. Mas olha só, a gente estava conversando ali. Esse termo, né, neurodivergente, eu particularmente tive realmente mais familiarização com ele quando a gente desenvolveu aquele projeto há um tempo atrás, que a gente estava também, né, numa faculdade, fazendo um trabalho. E aí a gente vai tecnicamente, né, compartilhando conteúdos, né, eu como psicanalista, você como psicopedagoga, nas suas especialidades. E aí então você me traz esse termo, né, neurodivergente. Fala um pouquinho mais para quem não
não conhece, não sabe o que é hoje, né? Do que nós estamos falando. Sim. Quando iniciou, né, essa fase, né, de que as crianças começaram a apresentar comportamentos atípicos, né, os indivíduos eram considerados atípicos. Tem ainda muitos profissionais que utilizam esse termo, mas, na atualidade, realmente, o que está se utilizando é o neurodivergente, porque é aquele indivíduo que não tem o desenvolvimento do sistema nervoso, né, do sistema neural normal, digamos assim. Né? Então, o neurodivergente é aquele indivíduo que passou por uma avaliação, foi no neuro, né, e recebeu um laudo de autismo, de TEA, ou de superdotado, ou tem algum transtorno. Né? Então, é esse indivíduo que é o neurodivergente. Diverge daquele do padrão conhecido, normal, digamos isso. assim. Tá, e aí entra todo um leque, né? Sim, tem um leque. Se você pega o manual de psiquiatria, né, o DSM-5, você vê ali, nossa, muitas coisas que você pode colocar um indivíduo neurodivergente ali. Né? Até se você pegar, você vai se enquadrar ali, qualquer um, porque são muitas, né? Muitas nuances. Isso. Pega demais assim, o indivíduo, né, em cada particularidade, assim. Então, tem que ter muito cuidado para você dar um laudo. Sim. Né? Não é num encontro de 40, 50 minutos com a família que você pode dar um laudo. Graças a Deus, a gente está caminhando para uma remodelagem dessa questão, sabe? Um caminho do meio para a coisa. Isso. Porque a gente tem profissionais que ainda, né, dão esse laudo em poucos, através do relato dos pais, só um diagnóstico clínico, mas a gente tem muitos profissionais, não, preciso de uma avaliação neuropsicológica ou preciso de uma avaliação psicopedagógica para poder, né, fechar realmente esse diagnóstico. E daí, através dessas avaliações neuropsicológicas e neuropsicopedagógica e psicopedagógica, a gente pode encaminhar para outros profissionais onde a gente pode trabalhar algumas defasagens desses indivíduos, dessas crianças principalmente, né, antes de dar um laudo. Então, através dos resultados que eles trazem nos instrumentos e nos testes, a gente consegue ter algo mais equilibrado, mais real, né? Isso. Até porque, né, deixa eu fazer um parênteses aqui, isso que você falou é muito importante, porque na minha realidade, é onde eu também busco algumas fontes de pesquisa, a gente tem visto resultados onde você tem uma recidiva de um laudo, né, de autismo, por exemplo, né, que é mais fácil, que mais é falado, né, através de uma mudança alimentar e a redução de telas, né? Aí déficit de atenção, então, gente, é impressionante. Você vai né? Esses laudos são dados assim, com medicamento junto com o laudo, sendo que a criança, o adolescente, passa horas nas telas em casa. Mas aí é óbvio que vai ter um laudo de déficit de atenção. Você buga com todo o teu cérebro e de repente nem seria, né? Esse diagnóstico, digamos assim, né? O que eu comento sempre assim, quando a gente está fazendo uma avaliação ou quando a gente faz uma devolutiva para os pais, a gente tem que sempre cuidar desses pais e colocar os pais no processo. Porque se o filho está com excesso de tela, né, então, criança ou adolescente, um jovem, é porque os pais não estão conseguindo fazer realmente o papel que eles têm que fazer. Né? Muitas vezes os pais também já estão viciados nessas telas. Sim. Né? Então não consegue perceber isso, né? Não consegue perceber o tanto de tempo que o filho está né, exposto. Tem casos que realmente a gente precisa de uma tela, porque tem o autista não verbal, que ele precisa daquela, né, comunicação alternativa. Então, esse é um outro caso. Então, tudo nessa área precisa ser minuciosamente estudado, né, analisado, observado, para você colocar assim, não, esse indivíduo realmente é isso e ponto. Né? Tem todo um... Eu gosto muito de quando eu dou palestra ou quando eu dou aula, eu falo sempre daquele
cone, né, invertido, que você presenciou naquela palestra que eu mostrei. Tem muitos fatores, muitas dimensões que compõem esse ser humano. Né? Então, você não pode olhar só para um ponto ali, um comportamental, está tendo isso, uma estereotipia ou, né, uma ecolalia, é autismo. Não, tem muita coisa. É, né? Sistêmico, além de tudo. E a ecolalia até eu, às vezes, faço, né? Esses dias eu estava pensando que quando eles eram menores, meus filhos eram menores, eu falava, né? Fulano, vem aqui, fulano. Eu repetia 2 vezes o nome dele. Será que era isso? É ecolalia? E eu não sabia. Né? Então, é muito complexo tudo isso, né? Então, a gente não pode já assim, né? É isso. E daí, como você falou, assim, não pode voltar. Deu o diagnóstico, não, agora não é mais. Volta. E daí... E esse tempo que ele ficou como aquele... Gerou um impacto estrutural psíquico enorme. Isso mesmo. E assim, você como mãe, né? Você esperou um filho, 9 meses, você acha que teu filho vai ter um desenvolvimento assim, perfeito, você vai num médico porque a escola pediu que fosse feita uma avaliação, né? Tá, e daí o médico fala assim, é isso aqui. E daí aquele balde de água fria vem em cima de você e quem que cuida de você? Ninguém. Sim. Né? Pensando não só na criança, né? Você tem que ter um olhar, nossa, muito cuidadoso para tudo isso. E é muito personalizado esse processo, né? É porque você não pode, assim, tem um manual, tem tudo, mas eu sigo várias profissionais da neuropsicologia que elas falam assim, o manual é o manual. O indivíduo que está na tua frente é ele. Né? Então, assim, você tem que estudar muito o manual para você poder aplicar esse teste nesse indivíduo. E quando você for fazer a contagem dos pontos ali que ele te respondeu, analise tudo. Veja, não, essa aqui é a sistêmica familiar, é isso, ele teve uma prematuridade, né? Ele andou com tantos... Então, você tem que ver muito, como você falou, o desenvolvimento humano, quando você falou no teu podcast, é essencial. Né? Isso a gente não tem. A gente fala assim, você é mãe, você é pai, mas a gente não tem. A gente que é da área, a gente tem um conhecimento, mas você tem que ir mais a fundo também. E isso é um ponto assim que eu repito, porque eu acho realmente vital, né? Você estuda para tudo, né? O ser humano estuda para tudo, é incentivado para tudo. Menos realmente para o mais importante, que eu acho que é criar outro ser humano, né? Você relativiza muito isso, né? E a gente hoje vê as consequências dessa falta de orientação, de instrução, enfim, né? Sim. Até cultural, é cultural, né? É bastante cultural também. E como é que é, Lise, assim, esse dia a dia? Você hoje, então, está atendendo mais crianças, mais jovens, ou chega, assim, depende? É um misto. A gente atende, onde eu trabalho, a gente faz avaliação de criança de 2 anos e meio, 3, até adulto. Então, assim, hoje em dia, acho que até depois da pandemia, muita gente começou a ver alguns comportamentos nela mesma, né? Como a Andressa falou, o autoconhecimento foi, assim, está sendo fundamental hoje em dia. E estão procurando mais, sabe? Eu quero me conhecer mais, então eu quero fazer esse teste, eu quero ver isso, quero ver aquilo, sabe? Não só porque o fulano falou que você tem, então eu vou fazer. Não, é porque eu estou sentindo a necessidade de me conhecer. Então, assim, é um misto. Então, a gente tem criança, tem educação infantil, fundamental 1, 2, ensino médio, até o adulto. A gente teve um caso de até um senhor mais, assim, de 60 anos que foi fazer uma avaliação. Olha, que bacana. E daí ele significou muita coisa na vida dele, né? E isso é bem importante. Acho que não tem idade para você fazer esse autoconhecimento. Esse autoconhecimento, esse processo é fundamental para tudo. Isso, né? Tudo é válido em qualquer tempo da tua vida. Né? E fale um pouquinho dessa coisa, né, dessas linguagens específicas, né? Então, você falou que tem aí o não verbal, né?
Bom, a gente tem algumas características específicas, digamos assim, famílias ou mães, ou avós que estão assistindo e já percebe, por exemplo, algumas características diferenciadas na sua criança, porque é isso que a gente estava falando agora. Essas características, elas podem ser um resultado da dinâmica, uma questão emocional, pontualmente, e não necessariamente algo, digamos, neurológico, né? Bom, enfim, como é que você percebe, como é que você organiza para chegar a uma conclusão e dizer assim, não, eu acho que realmente eu tenho que fazer uma avaliação, tenho que entender um pouquinho mais, porque isso aqui está fora do meu alcance, tem algo aqui que eu preciso investigar. Até pelo bem da própria criança, da própria família e tudo mais. Eu acho que a primeira coisa que vem é assim as comparações que eles fazem, né? Esse aqui está diferente do mais velho. Eu tive... Daí a avó percebe... Muitas vezes as avós percebem mais do que as mães e os pais, porque elas começam a comparar com os filhos, né? Que são os pais desse indivíduozinho ali que está precisando. Isso. E daí começam a comparar assim com o comportamento delas ou deles, dos avós, realmente. Mas eu também era assim, sabe? Daí começam a ver e daí alguns vão até atrás de material, muitos vêm junto com as famílias fazer essa avaliação, participar dessa anamnese, né? Que a gente faz no primeiro momento, porque eles trazem muitas informações de comparações, sabe? Dessas... A gente sabe que a gente não pode comparar, mas nesse momento é bem importante essa comparação, porque isso que leva a uma investigação, uma avaliação. Né? Você fala assim do vocabulário, né, que a gente utiliza, o não verbal. A gente coloca o não verbal para o autismo, que é em 3 níveis: nível 1, nível 2, nível 3. Né? Nível 1 de suporte, nível 2 de suporte, nível 3 de suporte. E dentro desse nível 3, tem muitos que não conseguem se comunicar verbalmente. Mas, se você prestar atenção, eles se comunicam pelo olhar, sim, pelo comportamento, pelo gesto. Mas a sociedade precisa que você se comunique mais verbalmente. Então, daí são colocadas comunicações alternativas, né? São tablets ou são programas de computador que eles conseguem se comunicar. Né? Mas, assim, é muito estudo, né, André? São muitas coisas assim, que a gente precisa ir atrás. A gente vê muito canal no YouTube que traz muitas informações sobre tudo isso. Tem que ter cuidado também para ver com quem que você segue, né? No YouTube, no Instagram. Se você vê ali, se aparece algum profissional ali no Instagram e você começa a seguir, você já tem que ficar assim, analisando, observando e vendo assim, realmente está falando, né? Com propriedade, com estudo. Se alguma coisa te chamou a atenção, vá atrás de algum artigo que realmente comprove aquilo que ele está falando. Não, é porque as pessoas se perdem um pouco, né? Elas misturam a questão de que tem alguém neste universo porque tem muitos seguidores, então necessariamente é uma pessoa que entende do assunto, e não necessariamente. Isso. Às vezes você tem excelentes profissionais aí que estão fazendo seu trabalho e que tem outros trabalhos paralelos, quer dizer, tem que ter ali um senso crítico, né? Com certeza. Mas você sabe que quando você está falando, né, dessa presteza, né, que você tem que ter desse olhar e tal, eu acho que além do estudo e tudo isso, esse olhar, né, que você consegue ter também muito dentro da clínica e dentro do trabalho, eu acho que também tem a ver com um dom, um talento teu. Sim, e não é só a formação acadêmica. Exatamente, porque a gente sabe que só o intelectual não é suficiente. Eu tenho 7 pós, eu estou fazendo psicologia agora e isso vai me ajudar. Não. É bem o autoconhecimento, você vai atrás. O talento, às vezes, implícito, o dom. Isso, né? Porque daí você fazendo esse autoconhecimento, você vai despertando nuances no teu olhar que você consegue perceber no outro. Nossa, isso aqui não está
coincidindo com isso aqui que está dentro da teoria. O que mais tem aqui? E muitos pais assim trazem para a gente, às vezes, um sentimento de culpa, uma coisa assim, sabe, uma sobrecarga. E eu gosto de pontuar sempre com eles assim: você foi agraciado com esse indivíduo. Porque você tem essa capacidade de trabalhar, fazer com que ele desperte e com que ele se desenvolva. Então, não tem, você pode, lógico, como eu falei, aquele balde de água fria, a gente passa por um luto. Sim. É um luto assim, mas você não pode ficar eternamente nesse luto. Você tem que ir atrás de superação, né, de superar tudo isso para poder... Você tem um ser na tua frente, Sim, que foi enviado para você, e você tem que trabalhar, tem que fazer com que ele se desenvolva. Então, como eu falo ali, eu gosto de colocar os pais no processo, porque muitos profissionais colocam assim: ele está com essa criança, esse indivíduo na minha frente, que está com isso, isso, isso. Não é culpa dele. Ele está se desenvolvendo, mas é que nem a gente volta nas dimensões. E a dimensão ali familiar, como é que está? E onde está inserido? A escola está adequada para ele? Não, bem dificilmente está. Porque assim... É um outro grande desafio. Sou pedagoga, tem muitas escolas muito boas, mas tem outras que não dá. Só posso fazer essa adaptação para esse aluno quando eu tiver um laudo. Nossa, você é profissional da educação. Se você está com o indivíduo ali na frente, você está vendo que ele está precisando se desenvolver, vai atrás de estratégias, de atividades com que ele se desenvolva. Não precisa de um papel. Não precisa de um laudo, né? Um carimbo dizendo assim: ele é isso, 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 agora sim. Esses dias eu escutei uma clínica fazendo propaganda: seu filho tem laudo? Eu falei: meu Deus, todo mundo precisa ter laudo na vida? Ave Maria do céu. Não. É uma necessidade gigantesca de encaixotar, né? Tem que encaixotar, tem que... Sabe, só falta tipo letra escarlate, assim, né? Meu Deus do céu, é assustador isso. Então, a primeira coisa... Você olha isso antes de olhar o indivíduo, esse ser. Falei para uma criança que eu atendo semana passada até, ela virou para mim: Lise, você é TDAH? Você é TEA? Eu falei: não, eu sou a Lise. Eu sou a Lise e você é a fulana. A gente pode ter uma condição, alguma coisa depois, mas primeiro eu sou a Lise e você é a fulana. Na sua individualidade do ser, né? Nossa, mãe. Porque... E aí é isso que eu digo, né? Não tem também, né, Lise, nesse processo, nesse mundo, você desvincular a espiritualidade disso tudo, né? Não tem, porque... Olha, só isso, porque as pessoas acham que quando a gente fala de espiritualidade, a gente está falando de religião, né? Não é. Pelo contrário, são duas coisas separadas, que tem muita gente religiosa que tem zero espiritualidade. Sim. Né? Mas só o fato de a gente estar aqui, falando, de você olhar o ser antes de um laudo, isso é espiritualidade. Isso é coisa de alguém que é espiritualizado. Sim, né? Sim. Sentou o pai e a mãe ali, começou a falar da criança, você já percebe um monte de coisa. Aí você vai direcionando a tua anamnese para aquilo que você realmente precisa comprovar nessa avaliação. E muitos pais, quando vêm, a gente, né, coloca assim, e eles trazem: que eu sou espiritualizado. Eu falei: então chegou no ponto que eu queria. Então vamos conversar como é que é esse desenvolvimento do teu filho dentro desse teu olhar. Não dá para separar. Sim. Não dá. Até, além desses cursos todos, né, que eu fiz acadêmicos, eu estudei muito a teosofia. Sou terapeuta reiki também, sou terapeuta numeróloga, um monte de coisa. Floral. E não dá para separar. Primeiro você é um ser espiritual. Depois você vai para o material. Eu falo em algumas situações também em clínica, né, de que eu trabalhei 2 anos e pouco numa escola para crianças especiais, né, com um trabalho na época de dança-terapia, e foi um aprendizado assim muito maior meu do que eu pude entregar, sabe? Eu sempre falo isso. Mas hoje, atualmente, né, em clínica, eu às vezes falo como isso que você falou agora atrás. O quanto, na verdade, é virar um pouquinho a chave dessa crença, dessa percepção,
de que se esse ser, de alguma maneira, foi parar no teu ventre, né, é porque você também está muito preparada, você também é um ser muito especial para dar conta de um ser especial que vem para quebrar muitos paradigmas, que vem para, às vezes, revolucionar e, às vezes, vem para nos ensinar, né? Né? Porque a gente fica naquele protocolo, né? Do que a sociedade coloca como o ser normal, né? E que, cara, eu penso assim que é tão chato esse ser normal, tudo enquadradinho, tudo certinho, todo mundo pensando igual, todo mundo vendo igual, todo mundo conversando sobre os mesmos trends da semana. Cara, que mundo mais chato que é esse? A gente, assim não tem evolução. Não tem evolução, não tem a condição de ter evolução. Eu sempre brinco com uma frase assim, né? Os loucos de hoje serão os faróis de amanhã. E quando alguém fala assim, nossa, André, mas você é muito louquinha, né? Eu falei, gratidão pelo elogio. Né? Porque é esse pensar diferente, esse olhar de mundo diferente, né? Então, é aí que a gente cresce. O que a gente tem que cuidar com essa geração que está aí. Eles estão vindo pensando diferente, até porque assim a gente vê a dificuldade de aprendizagem deles na matemática. Você parar realmente para ver como eles estão raciocinando é diferente do que quando a gente aprendeu. Sim. Então, eles vão para outro caminho para poder chegar naquele... No mesmo lugar. Isso. Então, daqui a pouco, para eles, 2 mais 2 vai ser 5, não vai ser 4. Então, a gente tem que ter muito cuidado, porque a gente tem que trabalhar, lógico, porque a gente tem que colocar assim, comportamentos, habilidades sociais neles, senão eles não conseguem viver na sociedade, senão eles vão sofrer bastante. Alguns sim, né? Mas a gente não pode colocar uma medicação em cima de um indivíduo que você vê com um potencial muito grande. É importante. Que daí a gente está falando da superdotação isso, aí também, né? Isso, que daí eu vou trazer, né, o Leonardo, meu filho. Ele começou a ter comportamentos assim com 8 anos, depois que ele sofreu um acidente, né? E a gente deu uma vez remédio para ele nessa fase que ele era pequeno, porque a ansiedade dele estava demais. Mas depois, a partir do momento que ele chegou para mim assim, mãe, acabou meu remédio, preciso comprar. Eu falei, então você não vai mais tomar, porque a gente precisa conhecer o indivíduo antes de colocar uma medicação em cima. Já estava ali num processo que aquilo já era ele, né? Então, já tinha se perdido no processo. Isso. Daí hoje ele está com 24. Então, se hoje ele quer ir num médico, ele já se conhece, ele sabe como ele é. A gente já sabe como é que ele responde a várias questões. Então, se hoje ele quiser ir no médico ou no terapeuta e ele falar, estou precisando de para poder me centrar novamente, daí é a opção dele. Mas quando era a minha responsabilidade e a do meu marido, a gente colocou ele na homeopatia. Porque a gente acredita que a homeopatia faz com que venha tudo, você trabalha tudo de dentro pelas frequências para fora. Então, e hoje até ele tem um homeopata ainda que estuda muito o organismo do superdotado, porque o Leonardo é superdotado. Né? Então, ele está fazendo um estudo bem assim, aprofundado. Então, vamos começar pela superdotação. Depois a gente vai lá, né, para o TDAH, vai para o autismo, se fala um pouquinho. Mas vamos falar aqui, olha. Primeiramente, então, olha lá, gente. Esse livro aqui é do Léo, tá? O filho da Lise. E conta um pouquinho dessa história, como é que ele chegou aqui, com o conteúdo um pouquinho aqui, um pequeno spoilerzinho, assim. Bom, o Leonardo sempre foi além, assim, né? Sempre muito alegre, né? Muito ativo. E daí, quando ele sofreu esse acidente, quando ele tinha 8, aí ele começou a ter comportamentos atípicos. Daí a gente foi fazer todo um acompanhamento. Ele tem terapia desde 3 anos de idade. E a gente foi mais a fundo, daí levamos, né, fizemos vários exames, daí nós levamos numa neuro, que daí ela falou que ele era TEA, né, que ele tinha naquele tempo ainda era síndrome de Asperger,
Não era TEA nível 1, 2 e 3, né? Você Então, sabe ele a era sigla? O TEA? É a tradução? transtorno do espectro do autismo. Uhum. Né? Então, daí a gente foi, daí continuamos, daí ele foi morar fora, voltou, e quando ele voltou, ele teve uma crise de ansiedade muito forte, porque a ansiedade do Leonardo sempre foi muito exacerbada. E a gente daí começou, né? Eu saía com ele andar assim, foi bom porque eu emagreci. Aí, ó. A gente andava 5, 6 quilômetros por dia. E daí ele estava assim com aquela angústia. Falei, olha, acho que vai ser legal você escrever sobre tudo isso que você está sentindo. Aí eu chamei uma colega minha que é professora de português e eles fizeram o livro. Ah, que legal. Uhum. Né? E daí ele resolveu, então eu acho que eu vou editar, né? E vou colocar para... E olha, quando ele lançou, o que teve de gente que entrou em contato com ele, falou assim, nossa, eu sinto realmente isso. Gente lá do Nordeste entrou em contato com ele, mandou mensagem, sabe? Mandou, assim, no Se Instagram. identificou Isso, com e os colocou no sentimentos, Instagram, com a assim, história. um monte, sabe? Dele fez várias lives também, e depois das lives também entraram em contato, sabe? Então, acredito que esse livro ajuda muitas pessoas, muitas Como famílias. é que você vê essa relação de ansiedade com o autismo? Com o TEA. Com o TEA, Eu acho que ele queria se... Não sei como posso te falar isso do Leonardo, mas o que eu vejo em todos é que eles querem ser como os outros, sabe? Eles sentem esse espaço, Eles diferença, querem digamos. se colocar normal. Se sentir pertencente àquele grupo maior. E não conseguem, porque não é que eles têm uma defasagem, é a maneira com que enxerga o mundo. A maneira com que pensa e a maneira com que raciocina. Então, eles não conseguem entrar dentro daquela caixinha que as pessoas querem, e daí isso vem uma coisa assim, sabe? Tanto no TEA como na superdotação. Porque parece que vem uma coisa de dentro, assim, eu digo que é um comichão que vem vindo, e daí isso vai ficando, sabe, de um jeito, e a cabeça não para, e daí vem para movimento, e vem para comportamento, e daí esse menino não para, é hiperativo. Não é hiperativo, ele só está com uma questão que ele precisa se colocar e que entendam como ele precisa se colocar, da maneira que ele consegue se colocar no mundo, né? Então, a ansiedade, a gente precisa de ansiedade, né? Senão a gente não faz nada na vida. Sim. Né? Para a gente se mover, a gente precisa dessa ansiedade. Mas nessas duas condições, no autismo e na superdotação, sempre um pouquinho mais. Então, a gente tem que cuidar. Não essa ansiedade no sentido de estar aflito, né? Mas no sentido dessa energia que nos move, Isso, né? Isso é o ideal para todo mundo. Mas para eles daí já passou disso, já virou aflição. E a cabeça não para. E o déficit de atenção, ele está sempre junto, caminhando junto com esse autismo? Não necessariamente. Eu estou te fazendo perguntas como se estivesse num universo lendo aqui. Na minha prática, eu vejo que não. Porque, assim, até se tem que ter um olhar bem cuidadoso para isso. O que é... Eu sempre dou exemplo assim, né? O que é o TDAH, o déficit de atenção, e a superdotação, né? Você trouxe o autismo, eu vou falar da superdotação. Você está dando uma aula e o teu aluno está prestando atenção. Aí você falou sobre um assunto que ele tem interesse. E daí aquilo que você falou, ele já fez um link, daí ele já começou a pensar sobre aquilo. Então, esse aluno, daí você fala assim, fulano, presta atenção, o que eu falei? Daí ele vem e te fala tudo. Então, isso não é um TDAH, isso é uma superdotação. Ele saiu dali, foi e fez vários caminhos, ele não estava sem atenção. Entende? Ele estava prestando atenção na aula, ele sabia o que você estava falando. Agora, o TDAH... Mas ele já abriu o leque. Isso. Agora, o TDAH é aquele assim, que você falou e ele está fazendo um esforço tão grande para acompanhar o que você está falando
que ele foi, daí ele falou, agora eu não aguento mais. Já gastei minha energia aqui, agora eu fui. Então, agora eu vou pegar aqui, vou brincar com a minha régua, vou abrir e fechar meu estojo. Então, o que a gente precisa ter dentro da escola? Professores capacitados para poder entender comportamento de aluno. Quando eu dava aula na faculdade, eu sempre falava para as minhas alunas, terminou a pedagogia, vai fazer a psicopedagogia. Não é para clinicar, não é para você, mas para você mudar o teu olhar dentro de sala. Que eu tive um aluno que eu dei 2 anos, né? Dei no Jardim 1, depois ele ficou no 2, e no 3 eu peguei ele de novo para alfabetizar. Aí, no Jardim 1, eu não tinha feito a psicopedagogia ainda, e no Jardim 3 eu tinha feito. Aí ele chegou para a mãe e falou, mãe, tia Lísia hoje tá tão legal nesse ano. Porque eu mudei o olhar, né? Eu entendi tudo. Entendi como é que eram meus alunos. Tinha um aluno que não ia de jeito nenhum dentro do método que a instituição... Eu fui por outro caminho. Comeu a pizza pela porta. Lógico. Daí ele alfabetizou. Então, isso aí, eu estava aqui ó, com a pergunta borbulhante. Não necessariamente, né, você tem ali uma incapacidade cognitiva, né? Então, só fala um pouquinho disso, porque eu acho que as pessoas também confundem, né? A questão de um déficit de atenção, ou um autismo, ou enfim, e relaciona um déficit cognitivo, como se a pessoa fosse incapaz de ter o aprendizado, né? Sim. A questão é o caminho. Uma das minhas formações é mediação da aprendizagem. E na mediação da aprendizagem, que eu estudei, que é Fornstein, que é um psicólogo que estudou muito, né, esse vínculo, o mediador com o indivíduo que está sendo desenvolvido, ele fala assim, não tem pessoa que não seja inteligente. Tem o déficit na mediação. Tem aquela privação cultural. Então, não tem aquele indivíduo que carece de um professor, de um pai, de uma mãe, que aposte nele. Então, não existe pessoa burra, entre aspas. Todo existe mundo talvez uma crença implantada aí. Sim. Daí você vai para a superdotação. Superdotação não é só acadêmica. Superdotação a gente tem várias, né? Vários dons. O que é superdotação? É o dom que você tem. Né? Habilidade a mais que aparece no teu desenvolvimento. Então, a gente coloca tudo, tem que ser aquele indivíduo que tira 10, 10, 10. Não é. Tem muito superdotado que tira 5, 4 em matemática, mas é superdotado. Qual é a superdotação dele? É o esporte. Ele tem uma sinestésica muito boa. Então, mas a gente não pode separar assim, ele é bom lá no esporte e aqui não é, então ele é só aqui. As dimensões, né? Ele é o indivíduo em qualquer Quais são as dimensões? Fala assim, pontua assim. Você lembra de cabeça lá? Tá no cone, né? As dimensões? As dimensões, eu já misturei o cônico, mas as dimensões, as dimensões. Então, uma das dimensões é o esporte. Não, aí são as superdotações. Isso, das superdotações. Tá, as inteligências múltiplas de Gardner, daí a gente vai. Isso. Então, é a lógica matemática, a linguística, a sinestésica, a interpessoal, intrapessoal, a naturalista, a artística, e agora está sendo estudada a espiritualista. Oh, que legal! Então, assim... E para você olhar e tipo assim, nossa, essa pessoa ela tem esse perfil de superdotação, tem que ter, digamos, quantas características dentro dessas dimensões, mais de uma, 2 dimensões, ou você tem que ter uma característica muito exacerbada em uma dimensão, ou as duas coisas? A gente não coloca, não é por aí. Assim, não, a gente vê o perfil do indivíduo, né? E quando a gente faz a avaliação neuropsicológica ou a psicopedagógica, daí a gente vê dentro desse perfil como é que ele vai respondendo aos testes, aos instrumentos que a gente coloca. Né? A gente não tem que ser tantas e tantas dimensões, não, isso não. Não é nada fechado. Não.
Isso. E o que você diria para quem está ouvindo agora e que, tipo assim, nossa, eu tô com uma situação aqui muito complicada, vamos pegar um extremo, né? A criança que realmente tem dificuldade no toque físico, que se isola, enfim, como é que você resolve, como é que a família lida, como é que é o primeiro passo, o que faz, o que eu penso sobre isso, vamos lá. Observe bem em quais situações que apresenta todas essas características que você falou, tá? Procure uma neuropsicóloga para fazer o teste, né, a avaliação neuropsicológica. Não vá direto num médico, vá primeiro numa profissional da psicologia, porque assim a gente tem que ver, que daí a gente coloca instrumentos, testes para ver se é uma superdotação ou se é um autismo, Tá. porque é muito próximo, sabe? É uma linha muito tênue entre superdotação e autismo. Então isso que você falou assim, toque, sensibilidade auditiva, né, visual, tem nas duas condições. Então tem que observar bem. É aquele indivíduo que chega no shopping assim, não suporta a luz, não suporta o som. Aí você tem que ver, o pai e a mãe vão saber assim, é demais ou foi só momentâneo, sabe? Foi só naquele dia que ele estava mais sensível. Então tudo isso tem que ser observado e levado daí quando for fazer essa avaliação neuropsicológica. Porque daí nessa anamnese que a gente faz, a gente direciona as perguntas, né, nessa primeira conversa que a gente tem, daí a gente vai direcionando a anamnese para ver quais são os instrumentos e os testes que a gente aplica. Porque daí a gente coloca para ver a capacidade, né, intelectual e para ver o autismo. Sim, porque é bem importante isso, né? Porque senão você abafa completamente a superdotação ali. E isso que poderia, num futuro muito próximo, equilibrar a pessoa completamente, né? Você organizando tudo isso, né? E tem a questão da intensidade. O superdotado, para ele, é tudo mais intenso. Ele vive muito mais as situações. Então, se ele perde uma rodinha de um carrinho, ele faz assim... Aquela rodinha era muito importante. Mas, assim, se a plantinha morreu porque não tinha água, a gente não pôs a água. Tá? Sabe como ele entende assim, questões que tem, ou um parente que estava doente, sabe? Uma pessoa próxima que estava doente e passou por todo o processo, ele vai sofrer aquela perda, mas ele vai entender que precisava morrer para poder, sabe? Mas a rodinha não podia ter saído dali, não podia ter perdido aquilo ali, que fazia parte de uma coisa do interesse dele. Entendeu? Então é tudo muito intenso. Sim. Muito. E pai e mãe precisam estar muito preparados para lidar com isso. Esse é o ponto. Pai, mãe, a escola. Terapia para pai e mãe, com certeza. Porque... Então, acho que, olha só, caminhos, né? Então, primeiro, procure realmente um profissional da área de psicologia, na área de psicopedagogia, que possa ter um olhar diferente. Não leve imediatamente para um psiquiatra, porque, normalmente, não tem, acho que, o aprofundamento necessário para olhar o sistêmico e não só o neurológico, e vamos baixar essas ondas aqui, vamos mexer com essa sinapse aqui, dar um medicamento, pá, né? Vamos acalmar essa irritabilidade cerebral e tal. Não é normalmente necessariamente o primeiro caminho. Isso é importante. O ideal é assim, realiza a avaliação neuropsicológica, psicopedagógica, e encaminha, daí são feitos todos os encaminhamentos. Nessa avaliação pode aparecer uma defasagem de integração sensorial, que aparece na superdotação e no TEA. Uma defasagem para fono, que daí é uma consciência fonológica que não desenvolveu na época certa a percepção dos sons, né, com grafema, fonema, e vai para o TO, ou vai, sabe? Então, são muitos. É um checklist que você tem que fazer antes de você chegar lá. Então, o ideal é assim, você
vai numa avaliação, pega o resultado, um laudo, né, após uma devolutiva, e a devolutiva boa é aquela assim, que os profissionais te dão o caminho que você tem que seguir. Né? Não é aquela que só te entrega assim, tchau, benção e foi. Então, assim, você vai fazendo aquele checklist da devolutiva da avaliação, que daí você vai conseguir desenvolver teu filho. Né? Aí, claro, que a gente tem os casos que não precisam de medicação e, claro, que a gente vai ter casos que vão precisar da medicação, porque até é uma questão de proteção para o indivíduo e para os que estão em torno dele. Tem casos e casos. Isso. Mas é interessante, né, você falar dessa avaliação onde os pais ou responsáveis, eles saem de lá com um caminho, né, a seguir, algo para algo factível, né, para que haja realmente uma melhoria harmoniosa, né, no ambiente, para as pessoas, para o indivíduo. E nessa devolutiva a gente fala, olha, pai e mãe vão fazer terapia, vão fazer orientação parental. Senão a gente não consegue resultado positivo com o filho. Porque daí a gente fica ali, patina e não dá resultado nenhum, porque o pai e a mãe não se trabalharam. Sim. Porque a sociedade, ela também, de uma certa forma, não está preparada para isso, né? E a gente vê nas escolas, né, casos, situações, e aí esse pai e essa mãe, eles negam o processo e não vão buscar o que precisa efetivamente fazer para harmonizar a situação e o indivíduo, né? Bem isso. E é apoio também de vô e vó. Importante, legal. Né? Apoio de vô, vó, tio e tia. Tem família assim que o indivíduo recebe o laudo de superdotado, acha que agora está se achando, tá? Não. A superdotação não tem só os louros. Muito pelo contrário. Vem muitas vezes com muitos percalços, muitos desafios do que os louros. Né? A superdotação não quer dizer assim que você vai descobrir a fórmula para isso, para aquilo. Não. É uma condição que precisa ser olhada com muito cuidado, justamente por causa dessas intensidades que eu falei. Até porque senão a superdotação vai embora, né? O ralo abaixo devido ao contexto. Isso, daí começa a aparecer muito comportamento, muitas questões, né, da área da psicologia, que daí a superdotação não aparece. Né? Tem vários profissionais interessantes no Instagram que estão falando sobre o funcionamento cerebral do superdotado, que é diferente, né? Que é diferenciado. Então, são sinapses, assim, muito... Não é a minha área ainda, né? Quem sabe um dia eu faço uma pós. Vamos fazer de neurociência. Nossa, estou louca para fazer uma dessas. Mas tem que ter todo um cuidado. E assim, né, André, a gente precisa ter esse cuidado, esses estudos, não, como você já falou, não para rotular, mas para desenvolver adequadamente esses indivíduos, porque eles estão vindo de diferentes. Sim. E são eles que vão cuidar do nosso mundo. Olha, me chamou a atenção aquele dia lá na faculdade, quando você perguntou sobre quem que tinha tal característica e não sei o quê, e aí vários acadêmicos, né, levantaram a mão, mas uma me chamou a atenção, que era aquela coisa assim, daquele hiperplanejamento, aquele milhões de ideias na cabeça, ideia, e não consegue trazer para o factível. E aí você colocou como uma característica, você podia falar um pouquinho disso? Sim, da superdotação. Né? Porque assim, você começou a falar para mim aqui de um assunto assim, que me interessou. Eu já comecei a fazer na minha cabeça aqui vários, né? Pode ser isso, várias hipóteses eu já levantei. Então, eu posso seguir esse caminho. Nossa, eu vou chegar em casa, eu vou fazer isso. E já fez tudo no pensamento. Já está tudo organizado na cabeça, no pensamento. Já viu, já passou por todos os caminhos aqui no pensamento e já chegou ao resultado. Agora, quando chegar em casa e colocar isso na prática, é difícil. Porque para executar é complicado. Então, daí a gente tem que fazer o quê?
trabalho com funções executivas, planejamento, execução, concentração, atenção. Daí é que vem, às vezes, o apoio familiar para poder ajudar a dar esses passos. Aí que é o entendimento. Funciona diferente. Não dá para você chegar assim, você não está fazendo nada, que você não faz isso, você nunca faz aquilo, você não conclui nada. Entenda como é que ele funciona. Como é que funciona. Tá, vamos por partes. O que você quer fazer primeiro? Isso aqui, então, começo, meio e fim. Ok? Deu conta? Importante ter escrito. Faz um combinado, faz uma agenda ali. Clicou. O cérebro entendeu, dei conta disso. Aí vai para o outro passo. Entende? Então, você tem que puxar para a terra. Porque eles estão muito aqui em cima, assim, e eles fazem tudo na cabeça. Né? Você vê que alguns filmes, quando trazem, né, uns personagens que têm esse QI mais elevado, se vê que eles ficam com um olhar meio assim, distante, eles estão fazendo tudo e ficam assim, horas, daí, de repente, eles sentam e fiz. Né? Então, o apoio da família é muito importante nessa questão, perceber que está produzindo aqui. E agora venha para cá. Agora, se você chega e fica de embate, todo dia você fica ali no ouvido dele, não está fazendo nada, você não está fazendo nada, você quer, né? Tem pais até que falam assim, né? Dão uns predicados assim bem legais. Então, predicado não, adjetivos. Adjetivos bem legais, assim, que daí aquela autoestima vai ficando tão baixa. Aí que você sente incapaz de fazer isso, mesmo. E é um pulo para cair em depressão. Porque ele sabe que ele tem capacidade para fazer. Daí vai ficar muito frustrado. Mas essa execução é difícil. Então, daí precisa desse apoio de profissional, né? E dos pais irem fazer terapia para entender tudo isso. Porque se o filho alguém ali né? Não veio do nada. Que a gente saiba, né? Ainda. Então, tem muita... Que daí a gente entra que você falou, na dimensão lá. Na dimensão familiar, social. A história cultural do indivíduo. E algumas situações estão... que trazem como resultado uma dificuldade aí realmente assim de cumprir com o protocolo acadêmico, de passar de ano, né? Aquele repetente que tem ali uma característica dentro do espectro, né? Mas que não passa de ano, não consegue. Como é que você vê essa questão? Você vê que é algo que tem a ver com ainda não encontrou quem ele é de verdade, o que funciona para ele, ou você vê que é uma coisa da escola, ou você vê que é uma coisa familiar, ou é tudo junto, misturado? É tudo junto, misturado. Porque se tem um indivíduo que tem uma condição dentro da lei da educação especial, ele precisa de um tratamento diferenciado na escola. O que é esse tratamento diferenciado? É o plano de desenvolvimento individualizado, ou plano educacional diferenciado, PEI ou PDI, que a gente fala. Que em cima dessa condição dele, a escola tem que ver todas as características dessa condição, como que esse indivíduo funciona, para ela colocar estratégias dentro das disciplinas, do planejamento das disciplinas, para que ele se desenvolva. Se tem um indivíduo que não está indo adiante no ensino na escola, é um furo da escola. Né? Então, esse PDI, esse PEI, é feito pela escola, com contribuição de profissionais que trabalham com esse indivíduo, com a família dando também informações, com médicos também, todo mundo contribui para esse plano de desenvolvimento individualizado, para esse PEI na escola. Né? Então, assim, entender o que eu falei, ele é um único indivíduo em todos os ambientes. Então, ele pode responder para você de um jeito, mas você trabalha o corpo. Se ele tem essa habilidade no corpo, então a escola tem que ver. Por que ele está ali que não para quieto? Porque ele tem essa questão corporal. Então, quais são as estratégias que a gente vai colocar
Então, para ele, seria interessante, assim, né, que daí primeiro, quando a gente vai fazer um planejamento para a turma desse indivíduo, a gente primeiro tem que ver ele, depois os outros. Você fica falando isso, eu fico viajando, porque eu acho incrível isso, porque eu já sou invocadíssima com essa educação tradicional que a gente tem, que eu acho assim que a era industrial ela teve um propósito muito estratégico, que não é o caso da nossa live agora, né? Mas, gente, você colocar a criança e robotizar ela, né? Que a criança problemática é aquela que não para quieta. A criança foi feita para não parar quieta. Faz parte do desenvolvimento dessa criança não parar quieta, por favor. Né? E você tem uma falta de entendimento não só por parte da educação como um todo, mas dentro de casa. Né? Então, é muito engraçado, né? Aqui eu faço esse parênteses da espiritualidade, porque aí vem essas crianças para começar a quebrar, mas com o pé no peito mesmo, né? Tudo isso, né? Essa disruptura mesmo, né? De fazer, porque você não está indo por um caminho, então vai ser por outro, né? De você repensar, né? Todo esse processo, né? Porque, assim, eu até tenho, tudo bem que tecnicamente, né? A gente tem que ter ali a parte didática, né? Toda a parte, digamos, acadêmica, para que a gente tenha uma maneira de organizar, de alguma maneira, tudo isso, né? Mas você colocar uma criança de que ela não consegue parar quieta, né? E que isso, então, faz parte de um problema e, puxa vida, eu já questiono por milhões de caminhos, né? Eu acho que ela é parte da solução, né? Mas é bem justamente isso que você falou. Não é a gente colocar a espiritualidade na nossa prática, né? Colocar assim, não vamos entender que o comportamento dessa criança, ela pode ser uma criança especial. Não é isso. Sim. Gente, vamos, né? Isso. A compaixão gente da coisa. Desenvolver esse olhar para ela, para entender como ela é, para a gente poder trabalhar em cima de todo esse estudo acadêmico que a gente tem, o potencial que ela... Só que para isso vão ser quebrados protocolos centenários. Né? Então, assim, a escola precisa correr atrás de muita coisa. Né? Para você poder, como eu estava falando, aquele planejamento primeiro para aquele indivíduo ali, você tem que entender assim, se ele é sinestésico, se ele é corporal, vamos colocar uma aula de educação física antes da matemática, que ele vai vir assim tão animado, que ele vai sentar e ele vai estar aberto para o que o professor está falando na matemática. Né? Então, ele assim, dei conta de tanta coisa agora que eu estou satisfeito, que eu estou realizado, então eu vou prestar atenção na matemática e eu vou conseguir acompanhar o raciocínio. Sim. Não é colocar assim, num dia, matemática, português, matemática, ciências, história. Alguém vai render nesse dia? Mas eu vou te contar um caso aqui. Várias situações, assim, né? Tanto tempo, né? Fazendo capacitação de professores pela Secretaria de Educação, acho que foi quase 10 anos. E quantas histórias, e a vivência mesmo do magistério, né? Eu também vim do magistério, onde muitas queixas de professores eram assim, Deus o livre colocar aula de educação física antes, porque daí é o oposto da moeda, antes da aula de matemática, porque daí as crianças chegam muito agitadas, e daí ela não presta atenção, né? Que é esse oposto. Agora, gente, ninguém vai parar para pensar de que talvez precise pensar o ensino da matemática. Que, gente, meu Deus do céu, né? Sim. E quanta coisa que você trabalha na educação física que ajuda na matemática. Exato. Essas dimensões que você vivencia com o corpo te auxiliam no raciocínio lógico que você precisa. Mas, meu Deus, né? Mas eu acho que... Eu sou sempre otimista. Eu gosto de olhar sempre que o copo está meio cheio. Eu também sou.
né? Sou bem otimista. Então, eu acho que tem muita coisa mudando, acontecendo. Tanto é que nós estamos aqui conversando, que a gente está tendo espaço para levar curso, para fazer palestra. Inclusive, gente, olha, ano que vem, 2025, tem muitos projetos Com maravilhosos, certeza. tá? Quem quiser saber um pouquinho mais desses projetos, claro que a gente vai divulgar nas redes sociais e tal, mas inclusive escolas, tá? Ou algum centro, né? Que tem interesse nesse trabalho, nesses projetos, ó, dá um oi pra gente lá no direct e tal, que a gente conversa, porque tem muita coisa boa saindo, né? Desse lugar aqui, dessa confabulação, né? E frescos, né? Porque tem um curso agora em janeiro, né? Opa! Bem... Aliás, a gente sempre tem coisa fresca. Pois é, a gente não para. A gente não para. Eu não estou na sétima, eu estou na terceira ainda. Quem sabe na terceira pode. Uma hora eu até alcanço. Eu acabei de fazer agora, no último final de semana de novembro, eu fiz um congresso de abordagens naturalistas para o autismo. Oh, que legal. Que vem da ciência ABA, mas não fica só naquela ABA, né, que é análise do comportamento. A ABA é análise do comportamento. Não fica só naquela questão do ABA. Até mudei muito a minha visão, porque para mim a aba era só aquilo ali dentro da caixinha, né? Então, vendo todas essas outras abordagens naturalistas, a gente vê que realmente caminha-se muito mais, que eu tenho a formação Montessori, né? Caminha-se muito assim próximo de Montessori, sabe? Então, a gente vai por vários caminhos, a gente vê que a gente chega no mesmo ponto. Eu sempre falo que essas situações, né, a gente está falando hoje aqui dos neurodivergentes, né, como é que você falou que é o termo mais conhecido? Atípicos. Ou atípicos, né? Mas na clínica a gente vê isso também, na clínica é sob medida. É sob medida. Então, é interessante ter uma gama maior de ferramentas, né? Sim. Para que porque cada indivíduo é indivíduo. Isso. Sabe? Aquela ferramenta que, nossa, é super, funciona. Cara, para aquela pessoa pode ser que não funcione. E aí você vai fazer o quê? Ou você encaminha para outra, ou você tem ali uma outra opção para fazer de uma outra maneira, né? Essa característica. E, bom, eu não sei... hoje eu vejo que essa estrutura, ela está presente muito mais ainda nas escolas particulares, né? Porque até tem um caso que eu não vamos citar aqui, mas você acompanhou, que essa criança está em escola pública e coisas assim bizarras, que os alunos, a escola, os professores não sabem lidar com esse superdotado, né? Que essa criança com 3 anos de idade lê e escreve, totalmente alfabetizado, praticamente, e a criança que a professora estava deixando sozinha na criança na sala de aula, fica aí no colchonetezinho aqui dormindo, está muito nervoso, né? Você tem que se acalmar, fica aqui enquanto todas as outras crianças iam pro intervalo, pro lanche e tal, mas você fica aqui, porque o professor não sabe o que fazer. Não sabe o que fazer. Aí, esse é um ponto bem interessante. Você falou da escola pública, né? Não dá para aceitar que o professor não sabe o que fazer, porque eles passam por capacitação todo o começo de semestre. Então, se o professor fala isso, ele não foi nas capacitações, né? Perdeu. Ele não acompanhou. Falta de interesse do professor de querer acolher aquele aluno dentro de sala. E eu falava para minhas alunas assim, se está na pedagogia porque gosta de criança, tchau, vai embora. Na pedagogia, a gente precisa de pessoas e profissionais que gostem de estudar, que vá a fundo, se tem um desafio dentro de sala, que vai atrás para ver como que você pode desenvolver esse indivíduo. Não estou generalizando, tá? Porque somos da educação e eu amo esse lugar. Tudo bem. Isso aí. Mas é algo que aconteceu. É uma coisa que acontece. É algo que aconteceu. Sim. Na pública como no particular. É verdade. Tem. Então, mas sabe, eu vou mais além. Eu até acho que também passa por o ponto que a gente estava falando lá atrás.
a falta de autoconhecimento desse ser humano que Sim, está ali como profissional. Sim. E por que não dá conta emocionalmente do processo. E por que superdotado tem dificuldade quando chega, principalmente 7º ano na matemática? Porque o professor de matemática pode ser um superdotado que não foi identificado. Né? Interessante. Então, daí, quando vem aquele indivíduo assim que começa a ter argumentos que coloca ele assim... Em xeque. Calma. Entende? Então, é muito mais fácil você falar assim, não, ele está me perturbando, ele está agitado, não sei o quê, do que você... Não, peraí. Né? Realmente, ele está trazendo coisas assim, mas é que daí entra nesse autoconhecimento. Eu aprendi a ser assim, eu vou ser sempre assim. E a gente não é assim. Não. Que é dentro da modificabilidade cognitiva de Fornstein na mediação da aprendizagem. A gente é modificável. Você modifica... Deve ser. Você modifica o outro e se modifica. Não só o comportamento, a neuroplasticidade, tudo acontecendo ao mesmo tempo. É tão triste quando eu escuto algumas pessoas dizendo, não, mas eu sou assim e eu não vou mudar. Nossa, aí é triste. acabar, é triste. Aí é triste. Você tem que mudar. Exato. Você levanta de um jeito e dorme de outro. Né? Tantas interações que você tem durante o dia que você se modifica. Né? Ou se é para um elogio ou se é para uma crítica, você se modifica. Perfeito. Vamos lá. Quem está aqui quer se aprofundar mais ou tem uma situação em casa que gostaria, que precisa de ajuda, aonde que se indica, onde que te encontra, ou algumas instituições que você pudesse orientar a turma aí? Certo. Pode me seguir, né, no Instagram, Lise Krieger. Agora não lembro como é que é o resto. Eu acho que é @ Lise Krieger. Dá uma olhada, por favor. As instituições. E eu trabalho no INODAP, Instituto para a Otimização da Aprendizagem. E também dou palestras, faço semana pedagógica. @Lise Krieger. @Lise Krieger, né? Que é o Instagram. Perfeito. E vou nas semanas pedagógicas, né? Agora no começo de 25 já tenho 2 escolas que me chamaram. Então, e adoro, né? Participar de semana acadêmica, assim, é maravilhoso, porque estar em contato com os professores, né? E você perceber que eles estão interessados em desenvolver o outro, isso é sensacional. Pessoa que de repente não tem condições, às vezes, de ir para alguma instituição paga ou particular, coisa assim, tem acesso, tem algum lugar onde elas podem ter uma orientação gratuita? Comigo. Que é lá nesse espaço que você faz trabalho voluntário. Direto comigo daí. Tá, daí a gente... Daí você encaminha de acordo com cada situação. Perfeito. Daí eu tenho que entender como é que é a demanda dessa... Tenho várias pessoas que entram em contato, daí eu encaminho assim, não, vai nessa instituição ou vai naquela. Né? Tem que entender primeiro qual é a demanda, para eu poder encaminhar. Perfeito. Porque daí tem que ver o perfil dessa família, dessa pessoa, para eu falar, não, tem essa profissional que vai te acolher bem. Eu tenho, assim, vários, né? Tenho muitos contatos, que é bem interessante. Assim. E também qualquer dificuldade em encontrar com a Lise, que não tem, que está lá, Lise Krieger, bem fácil, mas também me manda um direct que a gente vai conversando, eu encaminho. De qualquer idade, né, Lise? De qualquer idade. Eu acho que é não negar a tua percepção, né? Como mãe, como vó, como pai responsável, isso, né? Isso. É ir buscar. Porque ali precisa entender qual é o processo para desenvolver no todo, né? Assim como qualquer pessoa, né? Mas os caminhos são diferentes, né? Para essa evolução, para se desenvolver. Isso mesmo. Existe, sobre esse assunto, existem vários outros caminhos de entendimento, de estudo, de análise, de percepção. Como vocês, um pouco, né, para quem acompanha aqui já me conhece, eu gosto desse olhar sistêmico. Então, a gente sabe que tem alguns caminhos de estudos aí que estão mostrando também toda essa relação da questão de metais pesados, tá? Que tem mostrado uma relação direta, por exemplo, da questão do autismo. A gente sabe que em 10 anos passados, né, 10 anos atrás, existia um caso a cada 100.
E a partir do momento que a gente vai descobrindo uma questão de metais pesados aí em várias situações, hoje, era 1 para cada 10 mil ou 100 mil, e agora é 1 a cada 100, depois de 10 anos, né? Então, tá encurtando essa janela. Então, isso é algo que está aí, é uma realidade. Então, é uma linha, é uma via de estudo importante. A outra, como eu falei lá no começo, é a questão da alimentação, né? Onde a gente tem já médicos mostrando recidivas total dessas características, mexendo nessa alimentação. E tem um outro olhar também muito interessante, que é um olhar onde a gente fala dessas almas, desses seres, né? Que é muito interessante a gente expandir a consciência, pensar fora da casinha também, aonde são seres que realmente estão se adaptando a essa realidade desse planeta, porque são seres mais elevados, com uma maneira de ver o mundo diferenciada e que veio para realmente fazer com que a gente saísse desse quadradinho e começasse a ver o mundo também com outro olhar, né? Porque é só assim que eu acredito que a gente evolua como humanidade, né? Então, eu gosto de todas as opções. E aí as opções também acadêmicas, as opções didáticas, metodológicas, né? Médicas, homeopáticas. Então, é entender primeiro quem está ali na frente, né, Liz? É o que eu te falei. São várias linhas, vários caminhos para a gente chegar num ponto do desenvolvimento do indivíduo. Né? Porque tem aquele que acredita nisso, que acredita nisso aqui, e você tem que estar aberto para tudo isso. Você não pode selecionar o cliente que chega na tua frente. Você tem que entender de tudo, você tem que perceber quem está na tua frente, como é que é aquela família, né? Acolher e daí dar os direcionamentos. Show! Quem quiser ler o livro do Léo, aonde acha? Entra em contato comigo, que daí eu passo o contato do Leonardo direitinho, tá? Legal. Esse é meu, gente! Obrigada. E ele, assim, adora, né? Se quiserem convidá-lo para falar, para dar palestra, ele adora falar sobre a condição dele. Que ele tem esse olhar, assim, que auxiliar os outros, né? Ajudar, como eu comentei, muita gente entrou em contato com ele depois que ele fez esse livro. Então, ele se realiza com isso. Então, ele está à disposição. É muito interessante, né, esse universo. Inclusive, provavelmente a gente vai junto, eu acho. Eu estava agora no congresso, final de semana retrasado, lá em São Paulo, que era de práticas integrativas, né, voltada à saúde mental e depressão e tudo mais. E aí, em março, vai ter um só voltado para o autismo. Ah, interessante. Então, já prepare as malas. Tá bom. E é muito bacana. Teve o filho de um palestrante, que é o Dr. Alex Alves. Ele é surdo, mas ele fala. Tem uma dificuldade, mas fala. E ele hoje é palestrante. Ele tem um canal, né, onde ele tem muitos seguidores e ele fala dessa coisa do desenvolvimento humano, a maneira leve com que ele lida com essa característica única. E aí ele faz piada sobre isso. Você olha, é incrível, é um espetáculo, assim. Você olhar, sabe, esse todo, sabe, esse lugar tão diversificado, né? E até esses dias é bem isso, bem diversificado, porque não é aquilo que está no manual, sabe? Você parte daquele ponto de dar aquelas características, mas cada um é cada um. É bem isso, é diversificado. Todas as condições são bem diversificadas. Depende da mediação de quem está com ele. Exatamente. Uau, muito bom. Lise, gratidão. Eu que agradeço. Por esse papo maravilhoso. Muito bom. Até a próxima. Até. Valeu. Gente, muito obrigada. Tiverem dúvidas, quiserem conversar um pouco mais, quiserem levar esse trabalho, esses conhecimentos, esse conteúdo para o seu espaço, fala com a gente, né? Ou diretamente também com a Lise. Estamos aí e espero que você tenha gostado. E a gente se vê no próximo podcast de Corpo e Alma, os saberes da nova era. Gratidão. Até mais.